Salve, salve a todos os alunos e alunas da terceira série do ensino médio, turno manhã. Bom dia, meus queridos, como é que vocês estão? Conta pra mim aí que eu quero saber, tá? Conta pra mim no nosso chat, porque essa aula é ao vivo, é agora. Galera, participa dessa aula, tá? Com certeza vai enriquecer muito mais o teu conhecimento. Deixa eu dar meu bom dia especial para todos os alunos que estão presentes aqui nessa turma. Dulce Carmo, bom dia. Érica Fernanda, Jackson Júnior, quem mais? Adriana Souza. Quem mais? Prof. Raí? É isso? Pessoal de Baixa Grande do Ribeiro, tem mais turmas no nosso chat. E Oeiras. Valeu. Vamos nós. Pessoal, estamos iniciando mais uma aula da disciplina Meu Pequeno Mundo, comigo, professor Assis Walter, e estaremos conversando com vocês mais sobre biotecnologia. Lembra lá que semana passada a gente conversou com vocês já sobre biotecnologia, tá? Influenciado aí no aspecto da nanotecnologia, né? Então, as nanopartículas de prata que podem estar associadas aí com compostos químicos que podem ser bactericidas. Eita, negócio avançado. Mas tá no nosso dia a dia, galera. Já está implementado no nosso dia a dia. Hoje a gente vai conversar sobre a biotecnologia associada às bactérias. É um tema que vocês já estão trabalhando com a professora Amanda, certo? Ela já deve ter conversado com vocês sobre a organização dos seres vivos, sobre bactérias, só que agora o foco da nossa aula é a biotecnologia em si. Tem muita coisa para falar e a gente vai conversar com vocês com o foco lá nas questões, tá bom? Então eu vou reconceituar para vocês, a gente vai revisar, resgatar os conteúdos base da biotecnologia associada às bactérias, mas o nosso foco vai ser resolução de questão hoje, tá? Eu quero ver se vocês estão craques, ainda e vindo aqui, hein, Adriana, hein, Érica, quero ver hoje a participação show de vocês, tá bom, meus queridos? Simbora, simbora! Objetivos da nossa aula de hoje: conceituar a biotecnologia, explorar tecnologias extraídas a partir dos sistemas biológicos de bactérias, que são importantes para a saúde humana. Vamos nós. Gente, essa imagenzinha aqui eu já botei para vocês, né? Só para resgatar. O que é biotecnologia, professor? Quando a gente junta o estudo da biologia, tudo da biologia, tá? Quando a gente pode falar até da medicina, a gente inclui aqui dentro da biologia, tá? Com o quê? Com os processos, tá? Porque tecnologia, galera, é toda ferramenta que a gente utiliza para solucionar um problema nosso, certo? Então, eu vou estudar, por exemplo, aspectos da microbiologia. Hoje o foco da nossa aula é a microbiologia, tá? A biologia microscópica de fungos e bactérias, especialmente a gente vai focar dentro desse mundo microscópico das bactérias, certo? E a gente vai entender como é que elas são. Coloca para mim aqui no chat, quero saber se vocês já estão craques em saber. Uma bactéria é um organismo procarionte ou é um organismo eucarionte? Vocês sabem? Eu acho que eu esqueci. Joyce, tu lembra, Joyce? Eu esqueci. E aí, galera? Comenta aí pra mim. Cadê a Adriana? Cadê a Érica? Cadê a Dulce? Cadê o Felipe, que sempre participa da nossa aula? Quero saber. E aí, uma bactéria é um organismo procarionte ou é um organismo eucarionte? Por que isso é importante, professor? Quando a gente conhece esses organismos, a gente entende as propriedades deles para a gente, certo? Como a gente pode se defender se, por exemplo, algum desses organismos é patógeno do nosso organismo, certo? E aí a gente pode desenvolver tecnologias, que nem lá aquelas tecnologias que eu mostrei para vocês da nanopartícula de prata. Então, eu preciso primeiro saber que célula é uma célula. Gente, esse chat está no delay? Não, que minha turma não é assim, não. Minha turma, cadê minha turma? Minha turma é participativa. Só botou coraçãozinho? Nananina, não. Bora movimentar esse chat aí. Cadê a Érica? Cadê a Adriana? Cadê Dulce? Jackson? Felipe? Gente,
Tá aqui, ó. Bactérias são organismos unicelulares constituídos de células procarióticas, aquelas que são caracterizadas por não ter um núcleo. Significa, I'm here. Acho que a Érica prefere que eu fale inglês. Olha, Érica. Não é não, de jeito nenhum, viu? De jeito nenhum, Adriana. Você é sempre participativa, excelente aluna. A Érica também, tá? Pronto, vamos lá, gente. Bactérias, galera, são organismos procariontes. Lembra lá que a professora Amanda, a tia Amanda de vocês, explicou para vocês que antigamente todos os grupos que tinham representantes com células eucarióticas representavam um reino chamado Reino Monera. Existe esse reino hoje em dia? Não. Tá? Não. O que a gente tem? A gente tem 2 domínios com organismos com células procarióticas. Um deles é o domínio bactéria, tá? E o outro domínio é o domínio archaea, tá? Então, esses 2 domínios têm células procarióticas. O foco da nossa aula é com os representantes do domínio bactéria, certo? Elas podem viver isoladas ou reunidas em agrupamentos, como a gente pode observar nessa imagem. Essa imagem aqui ajuda mais a gente a entender como é que elas podem se organizar, tá? Antigamente, a morfologia era muito importante. Hoje vocês sabem que a classificação biológica, o que mais importa para a gente é o parentesco evolutivo, não é isso? A tal da filogenia. Vocês anotaram isso no caderno de vocês, né? Só que a morfologia, até hoje, ajuda a gente a classificar e organizar alguns grupos. A gente tem alguns grupos que a gente chama assim, ó, cocos, porque tem um formatinho de coco, tá? As bolinhas, tá bom? E a gente tem os bacilos, que tem esses formatos de bastão, certo? E sim, galera, muitos nomes vão ter esses nomes. Eu vou mostrar para vocês algumas bactérias que estão lá. Streptococcus, tá? Tem outros bacilos, né? Agora me fugiu o terminho certo do bacilos. Mas você... Isso, obrigado. Os lactobacilos. Onde é que vocês já ouviram esses nomes? Streptococcus, eu acho que eu já vi em várias questões, em jornal. Lactobacilo, eu acho que está mais no dia a dia da gente. Vocês tomaram lactobacilo hoje? Algumas pessoas acham que tomaram lactobacilo hoje. Será? Então, eles estão no nosso... E esses nomes não são à toa. Olha só, por que a gente fala esse nome? Lactobacillus, porque o formato dele é de um bacilo, é de um bastão, certo? Cocos tem o formatinho de coco, redondinho, esférico. Observa que eles não podem, estão só juntinhos, eles não, isolados, eles podem estar juntinhos. Isso significa dizer que esse é um organismo multicelular? Não, não significa dizer que ele é um organismo multicelular ou pluricelular. Simplesmente porque eles vivem agrupados, aglomerados. Beleza? Aí a gente pode dar nomes por conta disso. Streptococcus, Diplococcus, Staphylococcus, tá? Bacilos, Streptobacilos, né? Bacilos flagelados, enfim, tá? Tem algumas outras bactérias com formatos de espirilo e espiroqueta, tá? Tem formato de vírgula, enfim, tá? O vibrião tem formato de vírgula, espirilo também, certo? Então, esses formatos, eles podem mudar, mas eles ajudam na classificação biológica. Então, às vezes, quando a gente escuta o nome de alguma bactéria, a gente fala, opa, isso aqui eu já conheço. Eu já vi esse nome antes, tá? O reino Monera não existe, não entendi. A gente não classifica mais as bactérias dentro do reino Monera, tá? Antigamente, tá? Existia um reino onde todos os seres vivos que tinham células procarióticas eram agrupados nesse reino, tá?
Mas hoje a classificação biológica é por conta do parentesco evolutivo. Aí a classificação biológica hoje separa dois grandes domínios, tá? Com organismos de células procarióticas, tá? Um domínio é o domínio bactéria, certo? E o outro domínio é o domínio eucária, tá? Mas acredito que a professora Amanda conversou com vocês sobre isso, beleza? Tá bom? Então o foco da minha aula não vai ser classificação biológica. O foco da minha aula vai ser bactérias e a biotecnologia em si, certo? Como é que elas podem nos ajudar, seja na produção de alguma coisa ou não. Mas eu preciso entender, ó, volta lá, o que é biotecnologia? Eu utilizo sistemas biológicos para desenvolver uma tecnologia nossa, né? Então eu preciso saber quem é a bactéria em si, tá? Então, primeira coisa, ela é um organismo procarionte. Vive só ou agrupada, tá? Tá aqui, ó. Vive em 2 diplococo, porque são duas célulazinhas no formato de coco, tá? Streptobacilo forma uma cadeia, uma linha, tá? De bacilos, tá? Ou streptococo, então ela forma uma linha de várias bactérias com formato de coco, enfim, certo? Ó aqui, ó, espiroquetas estão vivendo isoladas, elas vivem sozinhas, tá? É típica, por exemplo, da bactéria que causa sífilis, uma doença sexualmente transmissível, tá? Então, o formato ajuda na classificação biológica, mas o que mais importa é a filogenia. O que é filogenia? Origem evolutiva. Mas o que mais que a gente tem como característica? Toda bactéria tem o quê? Parede celular. Toda bactéria tem parede celular. E qual é a composição da parede celular dela? Peptídeo glicano, tá? Professor, o que seria o peptídeo? Vou botar aqui de outra cor. O peptídeo, galera, é uma composição proteica, certo? De proteína, certo? E esse glicano é uma composição aqui, ó, glicano, de carboidrato. Então, ele vai ter uma parede celular que vai conferir essa estrutura da célula, da bactéria, mais resistência. Ok? Toda célula bacteriana tem isso, tá? E essa parede celular, ela fica em cima da membrana plasmática da célula. Então, fica sobre, para fora da célula, certo? Ela fica para fora da célula. Aqui é o meio intracelular. Observa aqui, ó, aqui também, ó, meio intracelular. Para cá, a gente fica para dentro da célula e para o lado de cima dessa imagem, a gente está observando o externo da célula. Tá? Observa que nessa segunda imagem, a gente tem uma segunda membrana. Membrana externa. Ela compõe a parede celular da bactéria também. Aí a gente tem dois nomes para elas. Bactéria gram-positiva e a bactéria gram-negativa. Tá? Por que a gente tem esse nome? Tá? Antigamente, tá? Quando o pessoal estava querendo descobrir as bactérias, a gente não tinha os microscópios tão avançados, entendeu-se, tá, que as bactérias que causavam algumas doenças tinham essa parede celular de peptídeo glicano. Aí o que foi que eles fizeram um teste de Gram, tá? O cientista que desenvolveu o teste, ele botou um corante para reagir com o quê? Com o tal peptídeo glicano, ok? Aí o que aconteceu? Toda vez que ele corava, toda vez que ele botava o corante, as bactérias que tinham a parede celular de peptídeo glicano coravam, elas ficavam coloridinhas. E as bactérias que tinham essa parede a mais, é claro que eles não sabiam disso, não coloriam. Aí por isso ele fala, bactéria gram-positiva, por quê? Com o corante, elas brilhavam, certo? Elas ficavam coloridas, tá bom? E o que é essa membrana aí, professor? Significa dizer que ela não tem? Hoje a gente não sabe. Hoje a gente sabe de quê? Hoje a gente sabe que essa segunda membrana é quase como se fosse um lençol para esconder, certo? Ou como se fosse a capa da invisibilidade,
tá? Isso serve, é uma característica evolutiva de desenvolvimento, tá? Uma adaptação para proteger essas bactérias de serem reconhecidas como bactérias, certo? É como se fosse uma roupinha para poder os agentes infecciosos que matariam essa bactéria, destruindo a parede de peptidoglicano, não destruíssem ela, porque ela tem uma segunda membrana a mais, certo? Antigamente, a gente até hoje continua chamando de bactérias gram-negativas, tá? Até hoje, a gente conhece essas bactérias como gram-negativas. Elas são negativas porque elas não coravam com o teste do gram, certo? O teste de gram. Mas hoje, com o desenvolvimento da nossa microscopia, da microscopia eletrônica, a gente entendeu que elas não ficavam coloridas porque elas tinham a adição de uma segunda membrana, ainda por fora da parede celular. Professor, a parede celular dela serve para quê? Para dar estrutura, rigidez àquela bactéria, certo? Todas vão ter a parede celular de peptidoglicano. A composição importa? Sim, importa, tá? Então esse termo bonitinho, tá? Para não dizer estranho, tá? Mas é um termo bonito, né? A gente tem que ser positivo, tá? Esse termo diferente é importante para que vocês respondam muitas questões do Enem, tá? Então vai aparecer lá para você uma questão e aparece a palavra peptidoglicano. Você já vai associar. E subindo aí a composição da parede celular das bactérias. Beleza? É diferente de ouvir, por exemplo, de celulose. O que é a celulose? É um carboidrato, um polissacarídeo, que dá a estrutura da parede celular de plantas, certo? Então, começa a diferenciar. E dos fungos? Também tem parede celular? Tem uma parede celular de quitina. Então, cada organismo que tem parede celular, ele vai ter uma composição química diferente. Próxima semana a gente vai focar nos fungos, tá? Aí eu volto na parede celular dos fungos. Mas as bactérias, você vai botar essa palavra peptidoglicano. E você ainda vai botar um coraçãozinho nesse nome, porque ele cai de vez em quando nas questões do Enem. Beleza? Então ele vai ser seu amigo, essa palavra agora. Beleza, Adriana? Tranquilo, a Érica e todos os alunos que estão acompanhando essa aula. Estou vendo que tem muita gente assistindo essa aula, mas está todo mundo quieto. Bora ver na hora das questões. Galera, a gente sempre associa bactéria à doença, mas não é muito bem por aí que funcionam as coisas, tá? Compreender essa composição é importante. Por quê? Porque a gente vai escolher medicamentos que vão funcionar melhor em bactérias gram-negativas e medicamentos que vão funcionar melhor nas bactérias gram-negativas, certo? Para isso, eu preciso de um profissional da saúde, um médico, que entenda como é que cada bactéria funciona. Se vai tomar determinado medicamento ou não, certo? Outra coisa importante é que a gente respeite o que o médico diz para a gente. Em que aspecto? Se o médico diz que é para você tomar aquele medicamento, um antibiótico, tá? Por 10 dias, você vai tomar 10 dias. Se ele dizer para tomar 15 dias, você vai tomar 15 dias. O que acontece é que no meio do processo, mais ou menos com 5, 7 dias, a gente melhora. Ai, pronto, acabou, vou deixar de tomar o remédio. Pode? Não pode. Por quê? Porque se ele dá uma posologia para a gente para 15 dias, é porque aquela bactéria ela vai se manter viva em nosso corpo durante esse período, para que a gente possa, de fato, eliminar todos os resquícios de bactérias, para que a gente não possa fazer um processo de seleção artificial, tá? De selecionar apenas as bactérias resistentes. É isso que a gente não quer. Tá? Outro cuidado que a gente precisa ter é que quando a gente toma medicamento sem o consentimento de um médico, a gente pode estar matando a nossa própria flora bacteriana. É outro cuidado que a gente tem. Na prática, galera, a gente tem cerca de muitas milhares, trilhares de bactérias vivendo no nosso organismo. Se eu não estou doente de uma doença bacteriana, para que é que eu quero tomar um antibiótico?
O risco é que eu possa me contaminar, limpar, matar as minhas bactérias que façam parte, por exemplo, da minha chamada microbiota. Então, nunca tome antibiótico sem ser passado por um médico que te examinou, que verificou se o caso que você está sentindo é de fato uma doença, né, ou algum sintoma de uma doença bacteriana, certo? Antibióticos, meus queridos, são medicamentos para doenças bacterianas, são bactericidas, eu mato bactéria. Se eu estou gripado, a gripe é uma doença viral, é de um vírus, o tratamento é diferente. Se a gente tem alguma difteria, alguma doença de protozoário, o medicamento também vai ser diferente. Beleza? O fato de causarem doenças traz má fama às bactérias. De fato, elas estão entre as principais agentes causadoras de mortes. Trata-se de uma minoria, menos de 1% das bactérias conhecidas, e a gente não conhece todas, está bem longe de conhecer todas, são responsáveis pelo adoecimento humano. E todas as outras, professor? Todas as outras que a gente conhece têm um efeito muito mais positivo. Muitas delas são livres no meio ambiente, são importantes no processo de decomposição da matéria orgânica, tá? São importantes no processo de conservação de alguns alimentos e produção de alguns itens importantes para a gente. Olha lá os antibióticos que eu falei para vocês. Como é que surgiu os antibióticos? Tá? Os antibióticos são substâncias que inibem o metabolismo e a reprodução de bactérias. Alguns tipos, como a penicilina, interferem na formação da parede celular. Opa! Alguns tipos de antibióticos, certo? Antibiótico, medicamento contra a bactéria, certo? Alguns tipos interferem na formação da parede celular. Qual é a composição da parede celular da bactéria? Cadê o pessoal do chat? Coloca aqui no chat. Bora lá, Baixa Grande do Ribeiro. Bora lá, Oeiras, Adriana, Felipe, Érica. Cadê? Qual é a composição da parede celular da bactéria? Não pode errar mais, tá? Enquanto outros vão interferir na formação do RNA mensageiro, na síntese de proteínas. A bactéria não consegue funcionar, tá? Nesse caso, boa, Érica, eu gostei da sua inferência. No caso da penicilina, as bactérias positivas ou gram-negativas? Isso, você falou o contrário, mas não, falou certo. As bactérias gram-negativas não são vulneráveis à penicilina. Por quê? Porque ela tem essa membrana externa. Então, a penicilina ela não vai conseguir interferir diretamente nesta parede celular. Boa inferência, Érica, esse é show de bola. E aqui, ó, galera, essa imagem aqui representa pra gente como os antibióticos foram descobertos, especialmente a penicilina, tá? Um determinado dia, um cientista estava estudando bactérias, e aí ele estava estudando bactérias nessa estrutura que a gente chama de placa de Petri. Na placa de Petri, a gente normalmente pode crescer alguns organismos. A gente bota o material orgânico e pincela algumas bactérias ali para poder crescer elas e a gente observar, visão, porque bactéria microscópica, a gente não consegue enxergar elas, para que a gente possa ver elas crescendo e ver o comportamento delas, tá? Porventura, um dia, um fungo entrou nessa placa de Petri, contaminando a placa. Certo? E aí isso estragou o experimento. Só que o olhar do cientista é muito interessante, né? Quando ele estuda, ele vai, opa, pera lá. Tá vendo essas linhazinhas aqui, ó? O que é essa linhazinha aqui, ó?
Quando a gente vai fazer um estudo bacteriano, a gente pega um algodão, passa na superfície que a gente quer, por exemplo, na pele, na mão, no celular, e aí a gente risca ele, ó, como se fosse um X, como se estivesse pintando essa placa de Petri. Então, por isso essas bactérias estão crescendo nessa linhazinha aqui, ó. Então, essas linhas aqui é porque eu passei o pincel nele, certo? Observa que onde o fungo parou, vou apagar aqui a borracha, ó. Toda essa estrutura aqui, ó, é o fungo, tá? Onde o fungo se instalou, olha, existe um espaço com a inibição do crescimento da bactéria, certo? Isso aqui acontece porque na natureza existe uma relação ecológica chamada de amensalismo. Ok? Existe uma relação ecológica chamada de amensalismo, em que um indivíduo inibe o crescimento do outro. Certo? De novo, o que é o amensalismo, galera? É uma relação ecológica onde um organismo inibe o crescimento de um outro organismo. O fungo produz uma substância que inibe o crescimento da bactéria. E que substância é essa? Hoje a gente chama essa substância de penicilina. Cada substância tem uma função diferente, funciona de uma forma diferente. No caso da penicilina, ela interfere na formação da parede celular. Ok? E aí a gente foi desenvolvendo, conhecendo novos antibióticos. O primeiro antibiótico conhecido pelo ser humano é a penicilina. E ele é produzido pelo fungo Penicillium coloni. Ok? Beleza? Amensalismo, relação ecológica que inibe o crescimento de outros. Quando a gente vai conhecendo as bactérias também, a gente pode produzir o que a gente chama de vacinas, tá? Eu vejo muito aluno me perguntando: professor, tem vacina de bactéria? Tem, porque a gente fala muito de vacina viral, né? A vacina da gripe, a vacina agora da Covid-19, tá? Mas temos vacinas de bactérias? Tem, ó, exemplo aqui para vocês, essa vacina da BCG, ó, que é essa que deixa marca no nosso braço direito, braço esquerdo. E aí? Ficou em qual braço da gente? Braço direito, galera. Direito ou esquerdo? Esquerdo. Direito? Ah, então pronto, é o direito. Então, a vacina bacterianas podem ser conhecidas como células inteiras ou inativadas por subunidades que se caracterizam por estruturas que fazem parte da célula bacteriana. Pode também constituir vacinas bacterianas moléculas purificadas com polissacarídeos capsulares, proteínas nativas ou recombinantes. O que tudo é isso, professor? Em outras palavras, isso é o nosso antígeno, certo? O que é o antígeno? É uma estrutura parecida com essa bactéria para que o meu corpo reconheça a bactéria quando, porventura, essa bactéria aparecer no meu corpo. Certo? A Érica também, direito. O Assis aqui, estou trocando aqui direito e esquerda. A vacina da BCG, galera, ela protege contra tuberculose, doença contagiosa provocada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, e foi criada em 1921. Galera, doença tuberculose é uma doença respiratória, ok? Outras vacinas que a gente toma, tá? Que são contra bactérias, tem doenças causadas como coqueluche, difteria e tétano. Coqueluche também é uma doença bacteriana, pulmonar respiratória.
tá? Difteria digestiva e tétano, doença ligada aí ao sistema nervoso do corpo humano. Normalmente a gente pega ela quando a gente se corta com algum objeto contaminado. Cuidado, tá? Objetos contaminados e não somente os objetos enferrujados. Porque eu escuto muitas as pessoas falando só isso. Ah, mas só o prego. Não, professor, o prego não estava enferrujado, não. Pisei num prego. Aí, não, o prego não está enferrujado, não. Se preocupa, não, tá tranquilo. Não tá, não, gente. Calma lá, certo? Tem que tomar cuidado. Se possível, dependendo do ferimento, é interessante ir no posto de saúde, verificar, limpar aquele local, certo? O melhor é o quê? Tomar a vacina, tá? Para poder ficar um pouco mais tranquilo e não acabar se contaminando, certo? A vacina de tétano, inclusive, queridos, ela precisa ser tomada com uma certa frequência, de 10 em 10 anos, tá? Então fica ligado no que? No teu cartão de vacina. Tá atualizado? Não tá? E aí, tio Assis já precisa revisar o cartão de vacina dele. Será que o meu tá atualizado? Nem sei, deixa eu olhar, né? Brincadeira, vamos nós, pessoal. O Programa Nacional de Imunização, PNI, é responsável pela vacinação de crianças e adolescentes e adultos, tá? Especialmente a gente tem lá na infância, a gente toma uma vacina chamada-se de vacina tríplice bacteriana. Dói. E aí essa vacina aí, mas dói aquela dor que vale a pena, né? Dói um pouquinho, coça. É bactéria. Mas é porque ela vai fazer alguns cortezinhos na pele, porque a aula não cabe. Hum? Não cabe aqui. Aqui é só pra dar exemplo, senão você teria que ficar entendeu? Mas bora praticar. Eu explico. Nós vamos praticar aqui, galera. Vamos botar aqui, ó, questõezinhas do Enem. O que, que o Enem cobra, tá? Eu não entendi o que a Adriana falou. Tá só dourinho, Não, só não entendi. Tá só douradinho o quê? O quê, Adriana? Não entendi. Ah, pronto, exemplo do prego. Gente, ó, questão do Enem, nem cobra isso? Cobra. Olha lá, ó. Suponha que uma doença desconhecida esteja dizimando um rebanho bovino de uma cidade e alguns veterinários tenham conseguido isolar o agente causador da doença, verificando que se trata de um ser unicelular e procarionte. Para combater a doença, os veterinários devem administrar os bovinos contaminados, o quê? E aí, galera, alternativa A, B, C, D ou E? 1 minuto para vocês. Bora lá? E aí, galera?
Fica ligado, galera. Fica ligado nas ideias aqui que está passando. Suponha que uma doença desconhecida esteja contaminando um rebanho. Veterinários tenham conseguido isolar o causador e verificado que se trata de um organismo unicelular procarionte. Então, provavelmente, esse organismo é uma bactéria. Causa doença? Arquea, professor. Não tem tanta relação de causar doenças. Tem dois grupos que são seres eucarionte, unicelular e procarionte. Tem dois domínios. Um, bactéria. E o outro domínio é o arquea. Opa. Certo? Archaea, tá? Arquea é um grupo de seres extremófilos que vivem em condições extremas, altas temperaturas, altas salinidades, de vida livre. Não são normalmente, estão relacionados normalmente ao corpo humano, certo? Então, a gente descartaria essa possibilidade de ser uma arquea. Mas, ok, isso não importa pra gente. O que importa é combater a doença, tá? Os veterinários devem administrar os bovinos. Que bovino? É qualquer bovino? É não, galera. É no bovino contaminado. Se fosse no bovino saudável, antes dele adoecer, a gente aplicaria o quê? A vacina. Por quê? Porque a vacina ela serve para o corpo aprender quem é aquele corpo ruim, o antígeno. Certo? Então a gente descarta a vacina. É antiviral? Não, professor, porque não é um vírus. Um vírus não tem estrutura celular. Não, descarta ele. Fungicida é para quê? Sida. Toda vez que a gente vê essa palavrinha sida, é um que vai matar algo. Mata o quê? Fungos. Fungo é um ser procarionte? Não, é um ser eucarionte. Então, ó, descarta. E vermífugo, professor, de novo. Esses fungos aqui, eles também são de matar. Tá? Então, vai matar o quê? Verme. O que é uma verme? É um animal invertebrado, como lombriga, a solitária, né? Então, esses são vermes, tá? Então, anota aí, porque eu sei que alguns alunos confundem, tá? Bota como verme, acha que verme é bactéria, acha que verme é protozoário. Não é. Verme é um animal, beleza? Então, o que sobrou para a gente? Antibiótico. Antibiótico é um medicamento para bactéria. Associa, galera, antibiótico a do remédio para bactéria. E ele está falando que é para o organismo contaminar. Ou o boi que já está doente. Adianta botar a vacina? Não, se ele já está doente. Certo? A alternativa correta da gente? A alternativa é. Bora para mais uma questão. Nanopartículas de sílica, ó, chique, menino, recobertas de antibióticos, nanopartícula de sílica, você já sabe o que é, né? É uma estrutura microscópica, menor do que a estrutura celular, que estão completas com alguma molécula orgânica, né? Recobertas por uma molécula orgânica, que nesse caso é um antibiótico. Foram desenvolvidas com sucesso como material bactericida. Bactericida. Apareceu esse sida aqui, pensa lá, vai matar o quê? A bactéria, nesse caso, tá? Pois são eficazes contra bactérias sensíveis e resistentes, sem citotoxicidade significativa. As células de mamíferos, em outras palavras, não causam mal para a gente, só vai causar mal para a bactéria, certo? Mamífero, a gente está dentro desse grupo, não tá? Então, vamos nós. As nanopartículas livres de antibióticos também foram capazes de matar bactérias da E. coli sensível. Essa aqui, bactéria aqui é muito conhecida, é Escherichia coli, tá? Falam muito, ela está muito ligada aos coliformes fecais, tá? Então, ela foi responsável de matar essa bactéria, sensível e resistente ao antibiótico estudado. Opa! Olha só que interessante isso aqui, ó, galera.
As nanopartículas livres de antibióticos também foram capazes de matar bactérias resistentes ao antibiótico. O que está falando, professor? Deu para entender o que está acontecendo? O antibiótico sozinho não matava essas bactérias. Agora, quando eu associo esse antibiótico com as nanopartículas de prata, ela consegue matar as bactérias resistentes. Opa, isso é bom. E nessa estrutura não causa citotoxicidade, ou seja, não causa mal a células de mamíferos. Opa! Outra coisa boa, por isso a gente fala de nanotecnologia. A gente falou sobre isso semana passada, explicou bem direitinho para vocês. Tá com dúvida? Volta lá na aula da semana passada, viu? Autores sugerem, continuando o texto, autores sugerem que a interação entre grupos hidroxil... Eita, cadê as aulas da Érica? Que grupo é esse mesmo? Que grupo é esse mesmo? Isso aqui é importante. Da superfície das nanopartículas e os lipossacarídeos da parede celular bacteriana desestabilizaria a sua estrutura. Autores sugerem que a interação entre o grupo Olha a Érica aí, meu filho. Posso falar para a nossa professora Érica também, que a Érica arrasou. Hidroxil, grupo H. Beleza? Show. Eu falando Érica aluna, mas eu estava falando também da Érica professora. Fiquei confusa, hein, Adriana? Bora lá, queridos. Então, vamos nós. Grupo hidroxil vai interagir com quem? Da superfície da nanopartícula junto, vai interagir com os lipossacarídeos da parede celular. Desestabilizaria a estrutura da quê? Da parede celular da bactéria. A questão me traz essa imagem aqui. Ela vai me explicar o que é a nanopartícula. Isso aqui, é a nanopartícula, certo? Nanopartícula. Ok? Peptidoglicana, tal da parede celular, não é isso? Da bactéria, é os tijolinhos, tá vendo? Dando a estrutura, a formação tá aqui. Tem uma parede celular, uma membrana externa, membrana plasmática externa. Esse MP é aqui, membrana plasmática externa, certo? E essa membrana plasmática externa tem esse tal de lipossacarídeo, certo? Então, o que está acontecendo? A interação, vou botar aqui de marca-texto para vocês prestarem atenção nesse detalhe. A interação entre o grupo OH do que? Da nanopartícula modificada com esses lipopolissacarídeos desestabilizariam essa estrutura. E o que foi que eu disse para vocês? Que esse grupo é um grupo OH. Conseguiram enxergar isso aqui? Estão conseguindo enxergar esse ponto? Bora lá. A interação entre a superfície da nanopartícula e do lipossacarídeo ocorre por conta de uma ligação. Que ligação é essa? Ou que ponte é essa? Eita, acho que eu falei demais na hora que eu disse ponte. Um minutinho para vocês, queridos.
Bora lá, tranquilo, né, galera? Quando a gente vê essa interação, por isso eu chamei a atenção para vocês. Que grupo é esse? Hidroxil. Já ajuda a gente a responder, né? Então, galera, esse grupo, a superfície da nanopartícula, ela tem um grupinho chamado hidroxil, ou grupo OH. Normalmente, esse grupo OH ele vai procurar algum H livre, tá? E essa interação ó, gera essa aproximação entre o OH e o H livre, tá? Não necessariamente eu vou criar uma reação química, tá? Se reagisse, a gente geraria água, né? H2O, né? Vocês conseguem perceber isso. Na prática, a gente nem sempre vai fazer essa ligação química, então eu vou apagar aqui para não confundir. O que acontece é a formação dessa ligação química, que é uma força de atração, não é uma ligação covalente, é uma força de atração, a gente chama de ligação de hidrogênio, extremamente forte. Inclusive, galera, essa ponte de hidrogênio, também pode ser chamada de ponte de hidrogênio, é o que une as fitas de DNA. Então, ela é muito forte e muito resistente. Inclusive, é por conta dessas pontes de hidrogênio que se a gente cai de barriga na água, dói, né? Quem já caiu na piscina, no lago, de barriga, dói, né? Essa força de coesão, de tensão entre as moléculas de água é por conta dessas pontes de hidrogênio, tá bom? Beleza? Mais uma questãozinha para vocês. Nas últimas décadas, vários países, inclusive o Brasil, têm testemunhado uma grande proliferação de bactérias patogênicas, envolvidas em uma variedade de doenças e apresentam resistência a múltiplos antibióticos. Atualmente, tem se destacado que as superbactérias que acumularam vários genes determinantes à resistência a ponto de se tornarem resistentes a praticamente todos os antimicrobianos. Eu já chamei, exatamente, Érica, eu já chamei a atenção para vocês sobre esse problema aqui, tá? Tomou medicamento, o que a gente faz? A gente segue à risca a posologia do médico, tá? Então, se o médico diz para tomar um medicamento contra a bactéria por 15 dias, você vai seguir a risca, tá? Porque se a gente para de tomar antes, a gente está selecionando as bactérias para as bactérias que sobreviveram e, claro, se elas sobreviveram, elas são as bactérias resistentes e elas vão ficando e elas vão se mantendo, elas vão se reproduzindo e aquele medicamento vai perdendo a eficácia, tá? A gente vai chamar essas bactérias que são resistentes a todas as outras de superbactérias, certo? Então, superbactérias são as bactérias que resistem. Normalmente, a gente vai encontrar essas bactérias nas UTIs de hospitais. Tá? Essa resistência tem ocorrido por quê? Alternativa A. As bactérias patogênicas se multiplicam de maneira acelerada. Alternativa B. Os antibióticos são utilizados pela população de maneira indiscriminada. Alternativa C. As bactérias possuem plasmídios que contêm genes relacionados à virulência. A alternativa D, as bactérias podem ser transmitidas de um indivíduo utilizando várias estratégias. Ou a alternativa E, serviços de saúde precários constituem importantes focos bactérias patogênicas. E aí, galera? Vamos dar um minutinho para vocês me darem um gabarito? Um minutinho.
Tranquilíssimo, né, galera? Viu a palavra superbactéria, você vai entender sobre esse aspecto ligado ao que utilizar antibiótico de maneira indiscriminada. Gente, isso é para vocês, isso é para a vida, não é só para responder uma questão de Enem, tá? Não tome medicamento sem ser passado por um médico, especialmente antibióticos, tá? Não, se o médico passou um determinado medicamento, siga a posologia. Se o médico pede, retorne, volta, tá? Porque acontece isso, tá? Tem alguns medicamentos, tem uns antibióticos, bezetacil, por exemplo, a gente toma na bunda, tá? Aí você sai lá com a bunda dolorida e tal, não sei o quê. Aí o médico fala, ó, você tomou uma vez só, você passa 15 dias ali, aí depois dos 15 dias você volta aqui no consultório para fazer exame, para saber como é que tá o diagnóstico, para saber se de fato caiu o número de bactérias no teu corpo. Se ainda tem, você vai ter que tomar de novo. Aí tem um monte de gente que melhora e, ó, esquece de ir pro médico de novo. Gente, se ele pede para voltar, volta. Tá bom? Beleza? Seja acompanhado, tudo isso é acompanhado nos postos de saúde, tá bom? Tem bons médicos hoje, graças a Deus. Aproveita o nosso SUS, tá bom, meu povo? Tá bom? Não tem justificativa. Aqui no Brasil, ainda mais, não temos ter justificativa para não ter um acompanhamento médico se a gente tem um SUS, tá bom? Beleza? Bora nós. Outro ponto que eu quero ressaltar para vocês, eu quero terminar essa aula, tem 5 minutos, mas eu vou ressaltar para vocês alguns outros pontos importantes. Primeiro ponto, é a bactéria no mundo, tá? Bactéria, galera, ela é uma decompositora, né? Vocês aprenderam isso lá na 5ª série, lá no 6º ano do ensino fundamental. Ela é um organismo decompositor. Como ela é uma bactéria decompositora, né? No ciclo da cadeia, lá na cadeia alimentar, ela pode ser importante para quê? Para degradar resíduos orgânicos. Então, observa aqui, nós temos uma estação de tratamento de esgoto. O que a gente aplica? Bactérias. Para quê? Para degradar a matéria orgânica. Para fazer com que a água que vá para o rio e para o lago, ela vá limpa, certo? Evitando o quê? Proliferações de bactérias, como é o caso do processo de eutrofização. Tá? Nesse caso, a gente está falando de uma técnica de biorremediação. Isso é biotecnologia. Bio, tá? Utilizando o sistema biológico, um processo biológico. Remediação. Vou remediar, solucionar um problema. Que problema é esse? O esgoto, tá? Então, esgoto seria um problema. O que é o esgoto? É o resíduo do nosso encanamento, do nosso processamento de produtos orgânicos alimentares. Tá? A gente trata esse esgoto, a gente remedia esse esgoto com bactérias. Tá? Existem vários processos de biorremediação. O importante aqui para a gente foi as bactérias. Outra ideia também é que as bactérias elas também são importantes no ciclo biogeoquímico, tá? Por exemplo, na fixação de nutrientes, tá? Então, existem bactérias de vida livre que são importantes para a nutrição, no enriquecimento do solo. Eu sei disso porque lá nas aulas de ciclo do nitrogênio, que a professora Amanda conversou com vocês, eu acredito que em maio, ela explicou para vocês que as bactérias podem fixar o nitrogênio. Algumas são de vida livre, para enriquecer, outras vão ficar associadas no chamados nódulos. Isso aqui, galera, é um nódulo. É uma associação mutualística entre raiz de planta e bactérias. Elas fixam nitrogênio e a planta absorve nutrientes. E a planta dá para ela o quê? Glicose, certo? Beleza? Outra produção super interessante é a fermentação. Aí está lá o tal de lactobacilos. Tá? São os bacilos que servem para modificar o iogurte e o Yakult, que na verdade aqui é o leite fermentado. Certo? Isso acontece através do processo de fermentação. Só quero chamar a atenção de vocês de uma coisa. Quando a gente fala de fermentação, a gente tem duas saídas, tá?
A fermentação ela pode ser alcoólica, tá? Quando ela produz etanol, certo? Produz álcool, certo? E esse álcool acontece também a liberação de gás carbônico. Então, por exemplo, na fabricação de pão, a fermentação que acontece é a fermentação alcoólica, porque sabe, o pão fica fofinho, todo aerado, cheio de bolinha ali dentro, são gases, tá? São os gases de CO2 que estão sendo liberados pela fermentação de algumas bactérias ou de fungos, tá? Quando é a levedura, é um fungo. Quando é um lactobacilo, é uma bactéria, certo? Professor, quer dizer que o pão tem álcool? Sim, se você comer ele cru, mas a gente não come ele cru, a gente assa o pão antes, né? Então o álcool ele já foi evaporado, certo? O outro processo é a fermentação lática. Isso aqui é fermentação lática. Nesse caso, não há produção de CO2. A única coisa que a gente produz é o ácido lático, tá? No nossa panturrilha, no nosso braço, quando a gente sente aquela cãibra, é porque a gente está fazendo a fermentação lática. E aí, nesse caso aqui, ó, leite fermentado, tá? A gente chama popularmente de Yakult. Yakult é a marca, tá? Esse leite fermentado, aconteceu a fermentação lática desse processo. Gente, o tempo estourou. Eu vou deixar aqui mais uma questãozinha para vocês responderem, tá bom? Tem mais, eu vou deixar exercício 4, 5 e 6 para vocês responderem, tá bom? E aí a gente se encontra na próxima aula. Para quem assistir a aula da tarde, a gente vai responder outras questões, tá bom? Então, eu sei que o pessoal que assiste turno de manhã e turno da tarde, à tarde, são outras questões, tá bom, queridos? Foi um prazer estar aqui com vocês. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.